Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre a presença holandesa no Nordeste açucareiro e darmos continuidade à aula anterior que falou sobre a América Portuguesa. Pois bem, os holandeses por duas ocasiões estiveram em território brasileiro, estiveram no Nordeste açucareiro. Isso lá no século XVII. A nossa videoaula de hoje ela vai buscar responder quais motivos fizeram com que os holandeses viessem para o território brasileiro. E essa resposta ela nasce a partir do ano de 1580. Professor, qual fato importante acontece no mundo em 1580? Turma, o que acontece em 1580 vai ser a morte do rei de Portugal, Dom Henrique. Ele vai morrer em batalhas e um dado curioso, ele não vai deixar nenhum herdeiro ao trono de Portugal. Isso, obviamente, vai gerar uma disputa para o trono português. E essa disputa ela vai ser vencida pelo próprio rei da Espanha, Filipe II, que vai unificar nesse momento o trono português ao trono espanhol, gerando aquilo que ficou historicamente conhecido como a União Ibérica. Pois bem, a partir desse momento, turma, gera-se na Espanha, na cabecinha do rei da Espanha, o Filipe II, um novo conflito, um novo problema. Como dar conta de manter todas as terras anexadas de Portugal agora ao território espanhol. É bom lembrarmos que na nossa última aula nós falamos que a América, ou seja, o Novo Mundo, como era chamado pelos europeus, acabou sendo dividido pelo Tratado de Tordesilhas para apenas dois países, a Espanha e Portugal. E o rei Filipe II agora tinha mais esse problema em suas mãos. Como controlar, como explorar tão vasto território com tão pouco recurso. Isso vai fazer com que o Filipe II da Espanha aumente impostos em territórios já pertencentes à vasta coroa espanhola neste momento. Um dos países, um dos territórios que vai ter seus impostos aumentados vai ser a Holanda. Inclusive, o aumento de impostos em território holandês vai ser um dos pontos, um dos fatores que vai contribuir decisivamente para que a Holanda venha a se separar posteriormente da Espanha. Bem, o rei Filipe II vai aumentar drasticamente os impostos em território holandês, na busca incessante de conseguir mais recursos para investir no novo território adquirido. Isso vai, de certa forma, e obviamente, vai gerar uma série de conflitos dentro do território holandês e insatisfação do povo holandês em relação ao domínio espanhol. Outro ponto importante que vai gerar descontentamento dentro da Holanda em relação à Espanha vai ser o fato de que o rei Filipe II, um rei declaradamente católico, vai de certa forma perseguir o povo holandês, que em sua maioria era cristão protestante. Portanto, turma, dois fatores que contribuem diretamente para a independência da Holanda em relação à Espanha vai ser a questão do aumento de impostos e vai ser também a questão da perseguição do rei Filipe II aos protestantes holandeses. Diante disso, a Holanda vai conseguir se desvincular politicamente da Espanha e vai começar, inclusive, a disputar com a Espanha mercado na América. Isso vai acontecer em várias ocasiões. No Brasil, em duas ocasiões. A primeira dessas ocasiões vai ser na região da Bahia, na região de Salvador, onde os holandeses vão entrar nessa região e vão gerar uma série de ofensivas aos portugueses habitantes dessa região, que inclusive vão se retirar do litoral, os portugueses vão se retirar do litoral para o interior da Bahia. Os holandeses vão, de certa forma, controlar a região da Bahia por determinado tempo. Esse controle só não vai durar mais porque os portugueses acabam criando uma resistência no interior. Resistência essa que vai ser, inclusive, liderada pelo Frei Dom Marcos, que vai liderar os portugueses nesse momento até a expulsão dos holandeses do território da Bahia. É bom que se diga aqui que o Frei Dom Marcos acaba, de certa forma, utilizando a questão religiosa, o pano de fundo religioso, para incrementar cada vez mais essa disputa e chamar a população da Bahia, em sua maioria portugueses,
para expulsarem os holandeses do território do Nordeste açucareiro nesse momento. Portanto, podemos dizer, de certa forma, que a primeira tentativa de domínio holandês no Brasil ela vai ser frustrada, porque os portugueses vão acabar expulsando os holandeses. Os holandeses que, inclusive, em outra ocasião, vão voltar para a região da Bahia, não para dominar, mas sim para saquear. Vão saquear cargas importantes, como cargas de pau-brasil, de açúcar e de fumo. Inclusive, viu, turma, esses saques vão gerar lucros para os holandeses, que mais tarde vão investir novamente em tentativas de domínio do Nordeste açucareiro. Dessa vez, os holandeses vão invadir a região de Pernambuco e, diferentemente de Salvador, vão obter êxito. Num primeiro momento, os portugueses residentes em Pernambuco vão utilizar das mesmas táticas que os portugueses residentes na Bahia haviam feito na expulsão dos holandeses. Professor, qual foi especificamente essa tática utilizada pelos portugueses de Pernambuco? A tática, viu, turma, foi a famosa tática da guerra de emboscada. Como os portugueses, aliados aos indígenas ali também, conheciam muito os territórios, eles acabaram praticando a mesma tática de guerra utilizada na Bahia. Só que, diferentemente da Bahia, as táticas de emboscada em Pernambuco não obtiveram êxito pelo lado dos portugueses. Isso porque, dentre os portugueses, havia um traidor, havia um X9, o Domingos Calabar. Domingos Calabar acabou entregando para os holandeses o famoso mapa da mina, né? Fazendo com que os holandeses, liderados por Matias Albuquerque, conseguissem dominar a região de Pernambuco e derrotar a resistência liderada pelos portugueses nesse momento. Os holandeses conseguem, portanto, o domínio de Pernambuco e começam a governar, né? Começam a governar a partir do ano de 1637, com a chegada em Pernambuco de João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau vem para Pernambuco para ser o governante holandês no território do Nordeste açucareiro. Meninos, o governo de Nassau vai durar 7 anos, vai durar de 1637 até 1644. E na nossa videoaula de hoje, eu vou pontuar 3 características que eu considero bem importantes para o nosso estudo em relação ao governo de Maurício de Nassau. A primeira dessas características vai ser o fato de que Nassau vai fazer no território do Nordeste açucareiro uma política de coalizão. Gravem isso aí na mente de vocês, anotem nos cadernos. Primeiro ponto importante, política de coalizão. O que é isso, professor? Meninos, essa política de coalizão ela faz referência ao fato de que Maurício de Nassau ele conseguiu unir todas as correntes políticas existentes no Nordeste açucareiro em torno de seu domínio. De certa forma, podemos dizer que o Maurício de Nassau ele foi um grande estadista, uma vez que ele uniu todas essas correntes junto daquilo que ele queria, né? Todo mundo junto com ele, Maurício de Nassau. Outro ponto importante, além da questão da coalizão política, foi a tolerância religiosa. Turma, pensemos bem. O Brasil, nesse momento, ele era um grupo bem miscigenado na questão religiosa. Nós tínhamos, por exemplo, uma sociedade escravocrata, onde a mão de obra nos engenhos ela tinha diversas religiões oriundas do continente africano. Nós tínhamos os senhores feudais, que eram portugueses em sua grande maioria e, portanto, católicos. Nós tínhamos os grandes comerciantes lá na região de Pernambuco, que eram judeus, e nós tínhamos os próprios holandeses personificados aí na pessoa de Maurício de Nassau, que eram protestantes. Então, para que aquela máquina funcionasse, para que o Nordeste açucareiro desse retorno e desse lucro aos holandeses, obviamente, o Maurício de Nassau deveria contar com uma série de outras pessoas que cultuavam uma série de outras divindades e tinham outras várias religiões. Desta forma, o Maurício de Nassau ele adota uma prática até um pouco diferente e improvável naquele momento, que era a questão da tolerância religiosa. Juntou todo mundo ali, liberou culto para todas as religiões, para que todo mundo pudesse religiosamente ficar satisfeito com o governo de Nassau nesse momento. Outro ponto importante nesse governo de Maurício de Nassau, viu, meninos, vai ser a questão da estrutura
dada pelos holandeses a Recife e a Pernambuco. O Maurício de Nassau vai investir muito nesse momento em cultura, em arte, também na questão da medicina. Vários médicos vão ser trazidos para o Nordeste açucareiro e vários artistas, inclusive 2 deles vão se destacar, o Franz Post e o Albert Eknold, que vão fazer retratos do Nordeste açucareiro, que vão fazer pinturas traduzindo o dia a dia do povo no Nordeste açucareiro, o cotidiano da sociedade nordestina nesse momento. O governo de Maurício de Nassau, como já falado, vai durar de 1637 a 1644, quando ele vai retornar para a Holanda. A partir desse momento, outros governadores vão ser enviados para o Nordeste açucareiro direto da Holanda. Esses outros governadores não vão obter o mesmo sucesso, não vão ter o mesmo jogo de cintura de Maurício de Nassau, e a Holanda, pouco a pouco, vai começando a perder esse domínio no território brasileiro. O fim desse domínio holandês em território brasileiro vai se dar com a famosa insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana ela vai fazer com que os holandeses deixem o domínio do Nordeste açucareiro. Essa insurreição ela vai se dar basicamente através de 2 batalhas importantes. A primeira Batalha de Guararapes e a segunda Batalha de Guararapes, onde os portugueses, que nesse momento já estavam se reestruturando devido ao fim da União Ibérica e à ascensão ao trono português de Dom João IV, os portugueses acabam se organizando nesse momento e expulsando os holandeses do território brasileiro. Meninos, mais uma coisa para finalizar a nossa aula. Os holandeses vão embora, mas as questões, as disputas internas no Nordeste açucareiro, elas não param por aí. Até porque os grandes senhores de engenho, eles acabam tendo várias dívidas após a saída dos holandeses, e essas dívidas elas começam a ser cobradas. Dentro de Pernambuco, nós temos um caso curioso, o caso dos grandes senhores de Olinda e dos grandes comerciantes do Recife. Os senhores de engenho de Olinda acabaram, durante a crise do açúcar brasileiro, pedindo empréstimos aos grandes comerciantes de Recife, que depois foram cobrar esses valores, e isso acabou gerando um desconforto entre essas 2 classes pernambucanas, que inclusive os grandes senhores de engenho de Olinda acabam, nesse momento de cobranças, apelidando os grandes comerciantes de Recife de mascates. Os mascates dos senhores de engenho de Olinda acabam entrando em conflito e dando origem àquilo que ficou conhecido na história como a Guerra dos Mascates. Portanto, turma, a Guerra dos Mascates vai ser um conflito entre os grandes senhores de engenho de Olinda versus os grandes comerciantes de Recife. Um fato que acaba colocando uma pimenta a mais nessa Guerra dos Mascates vai ser a questão da elevação de Recife à condição de vila. Os comerciantes de Recife vão fazer um pedido à coroa portuguesa para que isso pudesse acontecer, e isso vai acontecer de fato. E quando a elevação de Recife à condição de vila ocorre, Recife acaba recebendo uma Câmara Municipal. Isso vai gerar muitos desconfortos em relação ao povo de Olinda, principalmente junto aos grandes senhores de engenho, e eles vão acabar entrando em conflito. Esse conflito ele vai ser um conflito muito tenso, que vai culminar aí com a morte de vários líderes do povo de Olinda, dos senhores de engenho de Olinda. Eles vão acabar morrendo, eles vão acabar sendo condenados e culpados por esse conflito que foi a Guerra dos Mascates, que inclusive teve uma situação bem peculiar e bem diferente. O fato de que a coroa portuguesa não esteve ao lado dos grandes senhores de engenho de Olinda, e sim ao lado dos grandes comerciantes de Recife. Tá? Então, galera, é isso aí. A nossa aula de hoje ela falou sobre toda essa questão aí da União Ibérica, como se deu a vinda dos holandeses para o Brasil, as tentativas de domínio holandesas, a primeira frustrada lá na região da Bahia, a segunda obteve êxito com a ascensão de Maurício de Nassau lá em Pernambuco e todo o seu governo. Finalizamos aí com a insurreição pernambucana, momento em que os holandeses acabam sendo expulsos do Brasil, e o pós-domínio holandês, que vai ser
resumido na questão da Guerra dos Mascates, disputa entre os grandes senhores de engenho de Olinda contra os grandes comerciantes de Recife. Galera, é isso, portanto, essa foi a nossa videoaula. Espero ter contribuído para os estudos de vocês. Um abraço, valeu e até a próxima.